que seja aprendido bem o conceito de integral em cálculo 1. Muito bem, integral, como nós já vimos na aula passada, ela pode ser interpretada como a antiderivada. Então, você apenas precisa imaginar que função que da derivada desse essa. Pronto, achou a integral. Nós aqui estamos representando com letra maiúscula a função integrada, né? E com F minúsculo, né? Esse aqui é o F minúsculo, né? Que é a função derivada. Então, se eu derivar 1/3 de x ao cubo, eu chego a x quadrado. Então, obviamente, se eu integrar x quadrado, eu chego a 1/3 de x ao cubo. Só que é 1/3 de x ao cubo, né? Mais uma constante, né? Então, eu tenho infinitas constantes, sendo constante pode ser qualquer uma. Então, por natureza, a integração sempre tem um fatorzinho constante, né, que a gente não sabe qual é, né? A menos que, de alguma forma, seja ter dito, não, a constante lá valia 2, valia 3, senão não tem como, né? Então, as notações, né? Então, essa é uma notação que a gente utiliza para derivada. Às vezes a gente usa F' também, mas essa é uma notação mais padrão, né? E essa é a notação para integral. E, naturalmente, ó, veja aqui, ó, a derivada da integral é a mesma coisa que não fazer nada, né? Elas são operações inversas, né? Então, eu posso, ó, acabar cortando esse diferencial com essa integral, por isso que é cálculo diferencial integral, né? E depois você corta esse dx com esse dx. Então, só sobrou f de x. Bastante simples. Aqui uma tabelinha, né? Tabela de derivadas e tabela de derivada igual a tabela de integral, só que você faz a visualização invertida, né? E sempre soma 1 mais c, tá? Porque a derivada de uma constante sempre é zero. Tabelinha, né? Não é necessário decorar. As mesmas propriedades que para derivada valem para a integral, né? Então, se você sabe a integral de f de x, você sabe a integral de c vezes f de x, porque, né, eu vou colocar aqui do lado, ó, integral de c vezes f de x é igual a c, né, vezes integral de f de x de x. Assim como antes, né, se você sabia a derivada de g de x, né, a derivada de c vezes g de x é igual a c vezes a derivada de g de x de x. É natural, né? As mesmas propriedades que valem para uma valem para a função inversa, assim como as mesmas propriedades da adição valem para a subtração, multiplicação para a divisão, potenciação, radiciação, exponencial e logaritmo, derivada e exponencial. A soma, né, também é tranquilo, né? Só separa, a subtração também. E agora vamos a alguns cálculos, né? A gente sempre vira e mexe, a gente só aprende fazendo conta. Então, nós não sabemos essa integral, mas nós sabemos que ela é igual a 4 vezes a integral do cosseno de x de x. Agora sim, você sabe que isso aqui é igual a 4 vezes a integral do seno de x, né? Que é o que você vai resolver, a integral do cosseno de x, que vai dar seno, porque o seno é o derivado que dá cosseno. Então, aqui vai ficar seno de x mais c, né? E, por fim, isso aqui é igual a 4 seno de x mais 4c, mas 4c é igual a c, né? Só uma constante. Se você derivar isso daqui, você vai encontrar 4 cosseno de x. Moleza, né? Não tem estresse. Obviamente, isso aqui depois está resolvido aqui para você olhar em casa também. Eu faço na mão, passo a passo, que eu acho que é melhor. Essa daqui agora, ela é igual a integral de x mais integral de x quadrado de x. Ó, isso aqui vai ficar o quê? X quadrado sobre 2 mais uma constante. Vou colocar mais a constante só lá no finalzão, né? Mais a constante, porque tem a constante dessa que soma com a constante dessa. Mais x ao cubo
sobre 3 mais a constante. Pronto, está resolvido isso aqui. Ó. Você pode tirar o mínimo ainda, né? Mas pode deixar, não consigo ver o verdinho, aqui, ó. Pode deixar assim. Vou mudar para vermelho de novo, senão não enxergo nada. Pronto. Essa aqui, então, é uma mistura das duas, eu não vou resolver, vocês vão saber fazer também isso aí com maestria, não tenho dúvida. Já essa daqui, cosseno de x sobre seno ao quadrado de x já é um pouco mais difícil. Porque eu não posso fazer a integral da de cima dividido pela de baixo, não, isso não existe. Assim como a derivada da divisão não é dividir a derivada de cima pela derivada de baixo. Existe uma regra, né? Pena que aqui não tem uma regra para integração. Você vai ter que olhar o que é parecido com isso na tabela, né? Eu tenho certeza que não tem nada parecido. E daí eu tento melhorar um pouquinho isso aí. Eu vou fazer integral. Eu vou tirar todos esses expoentes fazendo assim, ó, cosseno de x sobre seno de x vezes 1 sobre seno de x. Isso costuma ajudar, deixar tudo em seno e cosseno simples, né? E aí você ainda pode dar uma desperto, porque talvez você não ache nada assim na tabela. Você vai lá olhar, né? Tal, só estou antecipando aqui. No cosseno sobre o seno é cotangente. Cotangente eu acho que tem alguma coisa na tabela. Cotangente de x e 1 sobre seno é cossecante. Agora, cotangente vezes cossecante, eu lembro alguma coisa na tabela. Eu vou lá dar uma espiadinha na tabela. Né? Fórmula 8 da tabela, está aqui. Ó. Eu não vou lá só confirmar a tabela. Né? Vai dar esse valor aqui, menos cossecante de x. Na tabela só vai aparecer menos cossecante de x, o mais c é por tua conta. Você tem que se lembrar de colocar o mais uma constante, porque esse cara, mais a constante derivado, vai dar isso aqui. Né? O que é cossecante? É 1 sobre seno, né? Então, você vai fazer a derivada de 1 sobre seno, a derivada de cima, né? Vezes o de baixo. Né? Menos a derivada de baixo vezes o de cima, dividido pelo de baixo ao quadrado. Poxa vida, não é que é isso mesmo? Bom, a B não é difícil, tá? Porque o denominador é tranquilo. Tá? Você vai transformar essa B em integral de t quadrado sobre t na quarta dt mais integral de menos 2t na quarta sobre t na quarta dt. Então, ficou tranquilo isso aqui, ó, porque t ao quadrado dividido por t na quarta vai dar esse t na menos 2. E menos 2t na quarta dividido por t na quarta vai dar menos 2. Agora fica fácil de resolver essa integral, né? Qual que é a integral de t na menos 2? Né? Só lembrando que isso aqui eu separei, ó. Integral de t na menos 2 dt menos 2, passei a constante para fora, de dt. Integral de t na menos 2, né, sempre soma mais 1. Né? Na derivada diminui 1 e na integral soma 1. Então, vai ficar 1 dividido por n mais 1. Né? Então, menos 2 mais 1, né? Vai dar menos 1, né? Elevado t na menos 1, porque é menos 2 mais 1. Menos 2t, claro, porque o diferencial cortou com a integral, vai ficar menos 2t. Né? Vai dar isso daqui, né? E daí o mais c a gente tem que colocar, porque toda integral tem o mais c. Terminou ali, você ainda pode colocar esse t na menos 1, colocando o t para baixo, mas é o máximo que dá. A operação de integral, ela foi realizada. Não é um pouco mais difícil integral que derivada, não há dúvida. Né? Bom, muito bem, então nós fizemos a solução da A, a solução da B, a solução da C, né, ela talvez seja mais difícil delas, tá? Porque aqui eu pude transformar esse termo aqui dentro, ó, antes eu transformei ele em t quadrado sobre t na quarta,
menos 2t na quarta sobre t na quarta. Isso me ajudou um montão. Mas aqui eu não posso, né? Aqui eu não posso fazer a mesma coisa. E eu vou lá para a tabela e não vou achar nada que me ajude aqui. Nada mesmo. Mas que bom se aqui em cima fosse x² mais 1, né? Daí eu cortava esse com esse. Então eu vou dar um golpe, eu vou fazer x² mais 1 menos 1. Daí eu posso. Né? Então vai ficar integral de x² mais 1 sobre x² mais 1 dx menos integral de 1 sobre x² mais 1 dx. Bom, aqui facilitou um monte na minha vida, porque isso aqui, esse vai cortar com esse. Mas aqui, aparentemente, não facilitou nada a minha vida. Ficou 1 sobre x² mais 1. Bom, agora eu vou correr lá para a tabela, né, para ver se eu tenho alguma coisa parecida, né? Eu sempre corro para a tabela e tento deixar parecido com a tabela. Opa, já passei. Agora a tabela aqui. Olha aqui, ó, não é que tem uma bem certinho, 1 sobre x² mais 1, só que está ao contrário. Está 1 mais x². Muito bem. E a gente viu que é arco tangente de x, né? Ó, vou chamar a atenção para ela aqui. Arco tangente de x. Agora, x sobre x² mais 1 não tem em lugar nenhum. Por isso que a gente teve que dar aquele golpe. Então, aqui vai ficar integral de dx, que é x, menos, aqui vai ser arco tangente, ou tangente menos 1, que é a mesma coisa, de x, mais uma constante. Né? Então, o valor daquela integral é isso daqui, ó. Tá? Você tem isso aqui, você tem também resolvido aqui, ó, solução de C, depois para olhar com mais calma. Então, veja que, como não tinha isso na tabela, né, eu somei mais 1 para ficar igual ao denominador, mas claro que eu tenho que descontar de 1 também. Daí eu separei em duas partes, esse aqui tem na tabela. Nunca se esquecer desse mais 1 menos 1, que ele é muito utilizado para resolver integral. Agora, eu coloquei aqui, por alguma razão, eu fiz o gráfico dessa mesma última, né, para alguns Cs diferentes. Eu fiz para o C igual a 0. Não, esse é o f de x, tá? Esse aqui, desculpa, esse aqui é a função x² sobre x² mais 1, tá? Que é essa funçãozinha azul aqui, ó. Tá? Esse aqui é o valor da integral da função de cima, tá? Então, é a preta, é a vermelha ou é a marrom, tá? É a preta, é a marrom ou é a vermelha, que é a integral da função azul? As três são. As três são. Tá? Por quê? Porque a derivada de qualquer uma dessas é dada pela função azul. Então, a derivada sempre é única, mas a integral não é única. Tá? A integral podem ser infinitas, variando C. Nesse caso aqui, C igual a 0. Nesse caso aqui, C igual a menos 0,5. Nesse caso aqui, C igual a mais 0,5. Tá? Mas as três têm a mesma derivada. Bom, se a derivada de uma função é isso, a integral dela pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa. Pode ser infinitas, mas só deslocadas, né? Mais C ou menos C, só isso. Se você não interessa, né? Só interessa, então você pode fazer, se você fosse fazer na mão, né? Você pode pensar que é essa aqui, mas veja que na mão é complicado, né? Você vai ter que pensar, olha, aqui eu tenho uma inclinação, aqui eu tenho uma inclinação positiva. Ó, você não vê essa derivada.
A inclinação é positiva porque o gráfico da derivada é positivo, então ela cresce, né? Ela cresce até aqui. Aqui a derivada é zero, não cresce mais. Bom, então pode ser essa função, pode ser essa função e essa. Todas têm a derivada zero, né? E depois ela volta a crescer. Então é uma função que cresce, para de crescer e volta a crescer. Qualquer uma das três, ó, elas crescem, param de crescer e voltam a crescer. Precisa de muita calma e muita atenção. Tá? Bom, não deixem de olhar com atenção. Então, a integral de x quadrado, a integral de x quadrado é 1/3 de x ao cubo. Esse foi o primeiro exemplo que a gente viu, né? Só que mais c. 1/3 de x ao cubo mais c pode ser qualquer uma dessas funções. Tá? Aqui é para o c igual a zero, aqui para os c's positivos e para os c's negativos. Tá? Mas só me deem um momentinho, por favor. Voltei. Então, a integral, ela tem essa característica de ter mais a constante. Por quê? Porque a derivada de constante é zero. Vamos a um exemplinho para tentar matar esse c. Então, suponha que a curva y igual a f de x do plano xy tem a propriedade que cada ponto dessa curva tem a tangente x quadrado. Tá? Então, foi dito que a derivada de f de x com relação a x igual a x quadrado. Encontre a equação da curva que passa pelo ponto 2 e 1. Se ele falou que passa pelo ponto 2 e 1, a gente consegue achar o c. Quer ver? Bom, se a derivada de f de x igual a x quadrado, você sabe que f de x é igual a integral de x quadrado de x. Né? Passo de x para lá multiplicando, e o diferencial vira uma integral quando passa para o outro lado. Aí você descobriu que f de x é igual a 1/3 de x ao cubo mais c. E quanto que vale o c? Bom, nesse caso nós vamos descobrir, tá? Porque foi dito que passa pelo ponto 2 e 1. Foi dito que f de 2 igual a 1. Então você vai escrever 1 igual a 1/3 de 2 ao cubo mais c. E aqui você, 2 ao cubo é 8, né? Você vai acabar descobrindo que c igual a menos 5/3. Agora sim você escreve teu f de x assim, ó. 1/3 de x ao cubo mais o c que você descobriu, menos 5/3, e que vai dar essa curva aqui. Você particularizou a tua curva porque você disse por qual ponto ela passava. Se você não disse por qual ponto ela passava, você não ia saber se ia ser essa daí, ou se ia ser essa daqui, ou se ia ser essa daqui. Tá? Mas como você disse, passa por aquele ponto 2 e 1, passa por esse ponto, só pode ser essa. Na vida real, a gente vai ter que saber por qual ponto passa. Né? Mas na vida real, a gente tem esses dados. Vamos, aqui já é um pulinho, né? Lá em cálculo 4. Né? Então, resolva a equação diferencial, na verdade, isso quer dizer, isso é uma equação, tá? Por que é uma equação? Porque tem um igual
E é diferencial porque tem diferenciais, tem derivadas, né? Diferencial não é a mesma coisa que derivada. Derivada é a divisão de dois diferenciais, tá? Então, aqui eu tenho dois diferenciais, né? E a divisão dos dois. Bom, eu sei que y de x é igual a seno de x mais uma constante. Claro, né? O que é que derivada ao cosseno? É o seno. Y de zero igual a 1. Então, 1 igual a seno de zero mais c, né? A constante igual a 1. Pronto. Então, y igual a seno de x mais 1. Isso daqui, derivado da cosseno. E eu defini bem o meu c porque me deram um ponto da curva. Nem parece mais tão difícil. A antiderivada, né? A antiderivada, ou seja, a integral, como nós vimos, ela vai descobrir uma nova função, né? A função cuja derivada da original, né? Mas essa função, ela representa alguma coisa, ela pode representar uma área. Nós já vamos ver por quê, né? Não é tão difícil de perceber isso, tá? Mas vamos primeiro a algo mais simples, para depois eu colocar esse conceito. Imagine aqui que você saiba que isso aqui começa em -1, tá? Você sabe que isso começa em -1. Isso te é dado, né? Essa é uma função constante, né? E você possa variar esse x livremente. Então, você quer encontrar a área conforme x varie. Você só tem direito a variar o x. Tá? Essa área é o quê? É base vezes altura. A base é x mais 1. X mais 1 e a altura sempre é 2. Né? 2x mais 1. Essa é a área em função de x. Tá? Posso ainda escrever assim, 2x mais 2, se eu quiser, tudo bem. Isso sem aplicar a integral, sem nada, né? Eu simplesmente fiz a área do quadrado, né, com o lado aqui variando. Agora, eu resolvi pegar essa função, porque essa função é f de x igual a 2, né? Eu vou fazer a integral de 2 dx. Né? Isso aqui vai dar 2x mais c. Olha aqui, ó, como isso aqui é parecido com isso aqui. Né? Esse cara, é só se o c for igual a 2, matou a charada. Eu ainda aqui vou ir um pouco mais longe, eu vou fazer a derivada. Quanto que é a derivada da área? Bom, é 2. Né? Então, a derivada da área deu igual àquela função. Né? Que tal eu encontrar, eu talvez a partir da função encontrar a área, né? Então, eu já consigo perceber uma semelhança entre a integral e a área. Eu até conseguiria, se fosse me dito quanto que é a área em x igual a 0, né? Bom, quando x for igual a 0, por exemplo, a área vai ser quanto? Né? Isso teria que ter sido me passado, né? Em x igual a 0, a área vai ser... Ou em x igual a -1, a área é 0, também é mais fácil. Em x igual a -1, a área é 0. Então, foi me passado assim, em x igual a -1, né, a área igual a 0. Daí, eu sei aqui que a área de x igual a 2x mais c. Né? Em x igual a -1, a área é 0. 0 igual a 2 vezes -1 mais c. Né? C igual a 2. Pronto. A área de x igual a
2x mais c. Que é exatamente a mesma coisa que está aqui. Então, essa área de x é a área debaixo dessa função. Claro que eu tive que dar a área em x igual a menos 1. A área em x igual a menos 1, né, era quando x estava exatamente aqui, era 0. Conforme x vai para lá, a área vai aumentando. Notadamente, eu poderia ter dado a área em x igual a 0 também, né? Vamos fazer. Em x igual a 0, né, a área vai ser quanto? Vai ser 1 vezes 2. Vai ser 2, né? E aí eu sei que a área de x igual a 2x mais c. Né? 2 igual a 2 vezes 0 mais c. De novo, c igual a 2. C sempre vai ser igual a 2. Eu poderia pegar, então, calcular a área, né? Só para ser bem teimoso, em x igual a 2, tá? Então, vamos fazer. Em x igual a 2, a área vai ser igual a... Então, vai ser 3, que é esse comprimento aqui, vezes 2, 6. 6. Daí eu vou, de novo, a área de x igual a 2x mais c. 6 igual a 2 vezes 2 mais 2. Desculpa, aqui é mais c, né? Não mais 2, aqui é c. Eu quero achar c ainda. C igual a 2 de novo. Então, para uma função simples, eu vou ter que ver para as mais complicadas, obviamente, a integral representa a área. Aqui eu vou pegar uma um pouco mais complicada, né? X mais 1. Primeiro eu vou calcular essa área, né? Essa área é base vezes altura sobre 2. Tá? Então, não é difícil de ver que a base também é x mais x, né? Que é variável, né? X vai para lá ou para cá. Então, é x mais 1. X mais 1. Vezes a altura. Por azar, é x mais 1 também, porque a função é x mais 1. X mais 1 sobre 2. Tá? Essa aqui é a área desse triângulo aqui. Eu posso reescrever isso aqui para ter um função com quadrado tal, né? Abrir isso aí. Vai ficar 1/2 vezes o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Pronto. Também a mesma coisa. Agora eu posso pegar essa função x mais 1 e integrar. Né? Qual que é a integral de x mais 1 de x? X mais 1 de x é a integral de x, que é x quadrado sobre 2. Mais x. Tem tudo a ver com esse 2x sobre 2. Mais uma constante. Esse aqui é a área de x a partir da integral, aquele a partir de base vezes altura sobre 2. Vocês conseguem ver semelhança entre esse cara aqui e esse? Eu consigo, né? Porque esse x é 2x sobre 2, né? Que é o que você tem aqui, 2x sobre 2. E a constante vai ser igual a 1, se eu comparar as duas. Mas agora eu não quero só fazer uma comparaçãozinha assim. Eu vou dizer que em x igual a menos 1, a área é igual a 0. Né? A área coberta é igual a 0. Então, 0 é igual a menos 1 ao quadrado sobre 2. Aqui eu vou colocar, vou deixar mais x mesmo, menos 1 mais c. Aqui vai ficar menos 1 menos 1/2 vai dar menos 1/2, c igual a 1/2. Se fizer as continhas, c igual a 1/2. E daí, se eu voltar a substituir lá, eu vou descobrir que a de x igual a
x² mais 2x mais 1, tudo isso aqui sobre 2, que é exatamente a mesma coisa que está lá. Então, a integral ela é, sim, a área debaixo de uma função, né? E nós podemos fazer para... Aqui também é a mesma coisa, vou pedir para que vocês olhem em casa essa letra C. E, inclusive, para funções mais complicadas, né? Eu já me convenci que a integral é a área. Então, eu quero saber agora, aqui, qual que é a área debaixo da função y igual a x ao quadrado no intervalo de 0 a 1. Tá? Bom, eu sei calcular uma área aproximada aqui, né? Se eu fizer um triângulo, eu sei que a área da parábola ela vai ser menor do que 1 vezes 1 dividido por 2. A área tem que ser menor, nem igual, menor que 1/2. Porque tem todo esse pedaço aqui que é sobrando para dar 1/2 para ser um triângulo. Então, eu vou fazer a integral de x² dx. A integral de x² dx vai dar x ao cubo sobre 3 mais c. E eu quero calcular a área de 0 até 1. Tá? E eu estou chamando esse x aqui, ele é variável, tá? Ele não precisa vir até 1, né? Estou calculando como se esse x pudesse variar livremente, por enquanto. Então, essa área, se esse x variasse livremente, seria x ao cubo sobre 3 mais c. Eu quero descobrir primeiro o c. Vem para cá. Escreve de novo. A área de x igual a x ao cubo sobre 3 mais c. Eu sei que em x igual a 0, a área é 0. Então, 0 igual a 0 ao cubo sobre 3 mais c, c igual a 0. Então, a área de x, neste caso, é x ao cubo sobre 3 mais 0. Deixa, não vou colocar mais 0. Bom, eu quero saber quando x igual a 1. Então, a área de 0 até 1, né, é 1 ao cubo sobre 3, que é igual a 1/3. 1/3 é menor do que 1/2. Então, essa área aqui debaixo é 1/3. Consegui calcular a área, né? Então, a integral serve para alguma coisa, para muita coisa. E agora vem algumas integrais um pouco mais cabeludas, né? Como eu encontro essa integral se ela não está na tabela? Bom, por sorte, em cálculo 1, nós vamos ver apenas integrais mais simples, né? E as coisas, elas não é que elas vão ficando mais difíceis, né? Quanta coisa hoje é fácil e que já foi mais difícil no passado. É só questão de aprender, né? Mas, sem dúvida, eu olho para isso aqui e levo um grande susto. Mas eu vou fazer aqui uma substituição de variáveis. Tá? Eu vou chamar tudo isso aqui, ó, de u. E por que você escolheu chamar tudo isso ali de u? Porque a derivada de u vai dar 2x, tá? E daí eles vão se cancelar. Vocês já vão ver como. Tá? Porque se eu troco x por u, eu tenho que trocar dx por du também. Tá? Então, se eu digo que u vai ser... Eu não posso fazer a integral de u na 50 vezes 2x dx. Não. Tem que ser u na 50 vezes alguma coisa, u vezes du. Então, se eu chamei u de x² mais 1, a derivada de u com relação a x, aqui que eu encontro du, ó, vai ser 2x. Né? E, finalmente, dx é igual a du dividido por 2x. Eu só passei esse para lá e o 2x para cá. Então, esse aqui é importante, porque eu vou substituir esse aqui aqui. E esse daqui é importante,
porque eu vou substituir ele aqui. Aí eu vou ficar com integral de u elevado na 50 vezes 2x, que eu não poderia ter, mas ainda estou deixando ele ali, vezes dx, onde dx é du elevado por 2x. Ó, já sumi com esse 2x. Agora, integral de u elevado na 50 de u não é difícil, né? É 1 dividido por 51 vezes u elevado na 51 mais c. Só que eu tenho que passar tudo isso para x de novo. Então vai ficar 1 dividido por 51, que multiplica x quadrado mais 1 na 51 mais c. E acabou. Acabou. É isso aqui, ó. Tá? Substituição é isso aí. Não tem mais estresse algum. Vamos a uma próxima. Esse seno de x mais 9, ele parece um pouco difícil, tá? Porque eu sei qual que é a integral de seno de x. Por falar nisso, Andressa, qual que é a integral só de seno de x? A integral do seno. O que é derivado da seno? É o cosseno ou é o menos cosseno? Eu não sei se vocês estão escrevendo, mas não está aparecendo nada aqui para mim. Ah, new message, agora apareceu. Menos cosseno, isso aí. Então tá. Bom, de x mais uma constante não tem lá nas tabelas, né? Então eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou chamar esse x mais 9 de u. Tá? U igual a x mais 9. Tá? Se u igual a x mais 9, claro que eu vou ter que trocar tudo que é de x por alguma coisa que seja de u. Né? Só que não é tão fácil assim trocar, né? Nesse caso, talvez até seja, né? A derivada de u com relação a x igual a 1. Então, du igual a dx, por sorte. Né? Lá naquele caso, lá de cima, du não deu igual a dx, né? Dx deu igual a du sobre 2x, né? Esse aqui, ó, eu troquei por du sobre 2x, né? Mas tudo bem, aqui du igual a dx, daí ficou seno de du, que deu menos cosseno de u, né? Depois do fim eu só coloco no lugar de u, x mais 9 e está resolvido. Tá? Foi mais fácil do que nós imaginávamos. Tranquilo. O próximo exemplo eu vou deixar com vocês, não é tão difícil. Aqui du vai dar igual a dx também. Eu creio que aqui, este daqui seja o 4, seja um pouquinho difícil, né? Eu vou fazer eles com vocês. Então, tenho aqui dx sobre 1/3 de x menos 8 elevado na quinta. Aparentemente, eu já sei que isso não tem nada na tabela. O bom é que quando eu tenho x na primeira potência, sempre du dá igual a dx. Né? Fica bastante fácil. Então, eu vou chamar esse cara aqui de u, esse cara aqui de u, daí vai ficar u elevado na quinta. Né? E se eu fizer a derivada, né? Então, aqui, ó, u igual a 1/3 de x menos 8. Tá? Agora, se eu fizer a derivada de 1/3 de x menos 8, com relação a x, que é du de x, né? Isso aqui vai dar 1/3. Bom, du de x igual a 1/3. Né? Logo, dx é igual a 3du. Né? Dx igual a 3du. No lugar desse cara aqui, eu coloco 3du. Então, fica 3du sobre u na quinta. Né? Resolvo agora essa integral. Né? Daí é só fazer 1 sobre n mais 1 elevado na n mais 1. Né? Fica em função de u.
No lugar de u, eu coloco esse cara aqui, né, e pronto. Está aqui resolvida a nossa integral. E agora vamos para uma bem difícil e que eu vou fazer com muita atenção no quadro branco aqui para vocês, tá? Integral de dx sobre 1 mais 3x quadrado. Integral de dx sobre 1 mais 3x quadrado. Vai ser isso mesmo. E vamos voltar lá para as tabelas, né? Eu tenho que ir lá nas tabelas, dar uma olhada se eu tenho alguma coisa que me ajude, né? Bom, eu tenho no máximo essa daqui, ó, que dá arco tangente. Eu vou colocar ela em outra cor aqui. Eu tenho que a integral de dx sobre 1 mais x quadrado de x é igual a tangente na menos 1 de x. Tá? Mais c, pronto. Eu tenho algo bastante parecido. O problema é que aqui é só x quadrado e não 3x quadrado. Talvez eu chame tudo isso aqui de u, né? Só que o 3 não está ao quadrado, é só o x. Vou dar um jeito de colocar esse 3 também ao quadrado. Para fazer isso, eu vou fazer assim, ó. Não é deixar colorido, assim não é deixar a caneta colorida, não. Aqui eu vou colocar 1 mais raiz de 3x ao quadrado. Agora, se eu chamo esse cara aqui de u, aí fica bom, ó. U igual a raiz de 3x, né? Du de x é igual a raiz de 3, né? E aí eu sei que dx é igual a du sobre raiz de 3. Isso tudo vai implicar que essa integral ela vai ficar de minhoca mais feia. Ela vai ficar du sobre raiz de 3 sobre 1 mais u ao quadrado. Isso aqui vai ser 1 dividido por raiz de 3 vezes a integral de du sobre 1 mais u ao quadrado. Agora é só colocar arco tangente de x. Isso aqui vai ficar igual a 1 sobre raiz de 3 vezes arco tangente de u mais c, que é igual a 1 sobre raiz de 3 vezes arco tangente. U era raiz de 3x mais c. E está terminado. Tá? Nem era tão difícil, apenas eu tinha que ter a sacada aqui de deixar este cara aqui parecido com esse, né? Fazendo a substituição de variáveis adequada. Então vamos fazer uma. Eu acho que eu vou deixar agora algumas para vocês treinarem um pouco em casa, que é bom, né? E vamos partir para a integral definida. A diferença entre a integral definida e a indefinida está que a definida tem limites de integração. Tá? Isso não torna o processo mais difícil, pelo contrário, acho que às vezes torna até mais fácil e porque é mais aplicado. Eu vou pegar a mesma função de antes, y igual a 2. Imagine que você queira a área
debaixo dessa função y igual a 2, mas nesse intervalo aqui, ó, de 1 até 4. Você escreve assim, ó. Você já sabe que a integral é a área, né? Então, você vai escrever que a área que você quer é igual à integral da função do x igual a 1 até o x igual... até x igual a 4. Pronto. Então, isso aqui vai ser o quê? A integral vai ser 2x. Agora, você não precisa colocar mais c. Você vai pegar essa minhoca da integral, vai endireitar ela e fazer de 1 até 4. Tá? Isso aqui é igual a 2x. Né? Então, você faz o x de cima menos o x de baixo. Então, 2 vezes 3, 6. Você já sabe que essa área aqui vale 6. Você pode conferir fazendo 3 vezes 2, que dá 6. A mesma coisa, se você tem essa função aqui e você quer saber a área de menos 1 até 2. Você vai escrever assim, a área igual à integral da função x mais 2 dx de menos 1 até 2. Tá? Resolve a integral e substitui. Você tem ela aqui embaixo. Ó. Esse é o primeiro, esse é o segundo. Ó. Menos 1 até 2, x mais 1. Né? E aí você consegue, você vai resolver essa integral em casa, né? E vai chegar no 15 sobre 2. Tá? E esse último, que é o mais difícil, tá? Você, para calcular essa área aqui, né? Você vai ter que fazer a integral, esse é difícil, hein? De x igual a 0 até x igual a 1, da raiz quadrada de 1 menos x quadrado vezes dx. Tá? Essa é uma integral muito difícil, tá? Mas, por sorte, nós vamos usar da malandragem aqui. Isso aqui não é 1/4 da área do círculo? Então, você não precisa nem resolver. Você vai dizer que isso aqui é igual a π vezes raio ao quadrado dividido por 4. Tá? Você fez isso da tua esperteza. Você não calculou essa integral. Tá? Eu vou usar um software agora para o software calcular para nós. Tá? Vamos ver. E eu nem sei se ele vai fazer. Tá? Vou colocar aqui integral de 0 até 1 da raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado de x. Eu não sei se simbolicamente ele faz, numericamente ele faz, com certeza. Pensa, 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 pensa. Ah, fez, π sobre 4. Tá? Mas essa é uma integral que não é fácil de fazer na mão. Tá? Tanto é que não foi feita. Né? Bom, vamos agora encontrar algumas coisas práticas, né? Então, aqui, o que ele está pedindo? Interprete o que está sendo pedido. Tá? Eu quero a área de 0 até 2 da função x menos 1 dx. Tá? Então, primeiro eu vou fazer a integral de x menos 1 dx. Né? Você sabe que essa área ali é x² sobre 2 menos x. Tá? Não vou colocar o mais c, porque é integral definida, né? E eu digo que isso ali varia de 0 até 2. Então, eu faço 2², olha aqui, ó, 2² menos, posso fazer 2² sobre 2, que seja, né? Vou fazer tudo sobre 2, que é mais fácil. Menos 0² é sempre o de cima menos o de baixo. Menos, tá assim já para não... Esse menos é esse mesmo menos que aqui, ó. Vou fazer um pontilhadinho para saber que é o mesmo menos. X é o de cima menos o de baixo. Aqui vai ficar 4 menos 0,4 dividido por 2, 2. 2 menos 0 dá 2. 2 menos 2 que dá 0. Bom, então eu descobri que essa integral aqui ela é igual a 0.
a função x menos 1 é esse gráfico aqui, ó, y igual a x menos 1. Essa área mais essa dá zero. Por quê? Porque essa primeira integral aqui dá negativa. Tá? E vai valer quanto? Bom, eu vou calcular agora sem integral, né? Depois vocês vão fazer com integral. Se y igual a x menos 1, quando x igual a zero, esse valor aqui é menos 1. Tá? Então, o valor dessa integral aqui é menos 1/2, e dessa aqui é mais 1/2. Tá? Então, tem uma integral negativa e uma integral positiva. E aí vocês vão ter que se atentar. Quando a questão pede qual é a área, é sempre o módulo. Quando pede qual é o valor da integral, aí é com sinal. A área negativa não faz o menor sentido. Ninguém compra um terreno com área negativa. Agora, existem grandezas matemáticas que fazem sentido o valor negativo. Por exemplo, você poderia dizer que y é força e d é distância. Então, você tem o trabalho é força vezes distância. Você tem um trabalho negativo e um trabalho positivo, sim. Sim, você está empurrando uma caixa morro acima e a caixa está descendo. Você está fazendo o trabalho negativo. Você está recebendo o trabalho ao invés de fazer. Aqui você tem a integral de 0 até 1 calculado, que deu menos 1/2, que a gente fez aqui de cabeça, né? A integral de 0 até 2, que deu 0, porque a soma das duas dá 0. Helena, Andressa, Edsa, foi complicado esse conceito de área negativa? Toda área que está abaixo do eixo x é negativa, toda área que está acima do eixo x é positiva. Creio que não seja tão complicado, né? Mas, mesmo assim, Helena, Andressa e Edsa, por favor, se manifestem. Nem que seja para gritar. Tá, legal, Edson. É bem isso aí. É algo novo, né? Algo novo. Bom, agora eu vou fazer algumas colocações assim que também são algo novo e bastante simples, tá? Integral de 1 até 1, né? Então eu quero de x² de x. Eu tenho que pensar assim, ó, eu tenho a função x². Eu tenho a função x². Aqui está o ponto 0, aqui está o ponto menos 1 e aqui está o ponto 1. Tá? Eu quero a área de 1 até 1. Quanto que vale essa área? Claro que é 0. Você não saiu do lugar em x. Então, a integral de 1 até 1 é 0, não só de x², de qualquer função. A área de 1 até 0 é igual à área de 0 até 1 com o menos colocado na frente. Só isso. Se você inverte os limites de integração, você coloca um menos na frente da integral. Tranquilo. Não. Propriedades das integrais definidas. Tá? Elas são iguais às propriedades das indefinidas, iguaizinhas. Só aparece uma propriedade adicional, né? Que a área de A até B pode ser separada como a área de AC mais a área de CB. A área de A até B é igual à área de AC mais CB. Uma propriedade bem intuitiva, mas é uma propriedade adicional e que só cabe às integrais definidas. As indefinidas não faz o menor sentido. Vamos fazer algumas continhas aqui. Encontre a área abaixo da curva cosseno de x no intervalo de 0 a π/2. Tá? Então, eu tenho aqui o gráfico de cosseno de x, eu poderia fazer de novo. Eu poderia fazer aqui de novo. Tá? Cosseno de x começa em 1. Tá?
E aqui eu fiz de 0 até 2π. Π é aqui na metade e π sobre 2 é aqui. Eu quero saber o valor dessa área de 0 até π sobre 2. Então, eu vou fazer a integral de 0 até π sobre 2 do cosseno de x de x. O que é que derivado da cosseno? Seno. Então, isso aqui vai ser seno de x de 0 até π sobre 2. Né? Que vai ficar seno de π sobre 2 menos seno de 0. Seno de π sobre 2 é 1. Seno de 0 é 0. Então, essa área vale 1. Essa área aqui vale 1. 1. Bom, depois vem o cidadão e me pede na letra B. Faça uma conjectura com relação à área do valor. Faça uma conjectura a respeito do valor da integral. Qual que é o valor dessa integral aqui agora? Agora ela não vai até π sobre 2, ela vai até π. Então ela vem até aqui. Qual que é o valor dessa área total, dessa área mais dessa? Helena. Dessa área, qual que é o valor dessa integral? Não da área, dessa integral. Tanto faz, me dá só um número aí. Se for um dos dois números, eu vou estar feliz. Ó, o valor dessa área aqui é 1. Qual que é o valor da integral? Daqui até π. Ó, a área de 0 até π sobre 2 é igual a 1. E a área de 0 até π é quanto? Tá aí, Helena? Se está, manda algum sinal. Estou aqui vendo se baixa o espírito. Andressa, Edsa? Ah, tá sim, opa. Entendi. Bom, veja bem, essa área é 1. É natural eu também imaginar que essa área de baixo vale a quanto? Vale a 1 também. Tá? Aí eu pergunto, qual que é o valor da integral até aqui? Edsa, Andressa, pode ajudar. 2, Helena. Sim. Se eu perguntasse qual é o valor da área, é 2. Perfeito. E eu pedi, acho que qual que é o valor da área, tá? Então, a área é 2. Mas se eu pedisse qual é o valor da integral, é 0, tá? Porque a integral de 0 a π sobre 2, ela é igual a 1. E a integral de π sobre 2 até π, ela é igual a menos 1. Tá? Então, a integral de 0 até π, né, que é a soma das duas, é igual a 0. Então, a área vale 2 e a integral vale 0. Integral, quando você fala só integral, você tem que levar em conta o negativo. Quando fala só área, 2. Legal. Bom, aqui simplesmente diz que enquanto uma função for maior que outra função, a integral também vai ser maior. Isso é óbvio, né? A área também vai ser maior. Ou enquanto aqui, ó, primeiro, enquanto uma função for maior do que 0, a integral também vai ser maior do que 0.
Bom, o teorema fundamental do cálculo é o que nós já vimos, né? Substitui o de cima menos o de baixo. Olha que barbadinha aqui, calcule a integral de x, né? Você vai fazer o quê? X² sobre 2, variando de 1 até 2, né? Que isso aqui vai ser 2² sobre 2 menos 1² sobre 2, né? Que vai dar 3/2. Eu não vou passar novos conceitos, tá? E vocês só estudem bem esses exemplos que eu passei até aqui, foi bastante matéria de integral para uma aula só, né? Digo, a matéria padrão. E façam pelo menos bem esses exemplos, e aí eu vou fazer um pedido. A nossa prova já foi marcada para sexta-feira ou não? Quinta-feira, eu acho, né? Quinta é amanhã? Como é que tá isso, Andressa, Helena? Nós somos da turma. Eu tô loqueando, nós somos da turma extra. Eu não sei por que achava que estava com a turma regular, tá? Que bom, que bom. Então, até semana que vem, meus caros, né? E aí onde nós vamos fazer mais alguns exercícios, né? O exame acho que começa semana que vem, né? Ali por sexta-feira, alguma coisa assim. Mas enfim, vocês estão de parabéns, então vieram na aula, mesmo depois da terceira prova, né? Que bom, que bom, né? Um abração para vocês, então, minhas caras, né? Não tem nenhum meu caro aqui, só tem minhas caras, três mulheres aqui na aula, né? E até semana que vem. Então, enquanto não for o exame, eu vou continuar, inclusive, tirando dúvidas de vocês. Vocês podem vir com outras questões, né? Que a gente pode focar nessas questões, inclusive em provas antigas. Se vocês tiverem alguma aí, não precisa ter vergonha de dizer, quero resolver essa questão. Tá bom? Tchau, tchau. Um abração. Professor, só uma Sim. dúvida. Tu falou sobre a apresentação da prova, tu vai fazer? Eu acho que semana que vem eu vou fazer, sim. Porque é necessário, viu, Helena? É necessário que as pessoas façam a apresentação para evitar a cola, sabe? Esse é o objetivo, sabe? Então, eu acho muito importante semana que vem nós fazermos a apresentação e eu vou colocar lá no WhatsApp, tá? Obrigado Ok, por ter então. lembrado. Valeu. Obrigada. Tchau. Obrigado você. Tchau.